Boa noite, irmão. Pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês. Quero cumprimentar também quem está nos acompanhando pelo celular, pelo Facebook. Que Deus abençoe. Fica até o final, que o Senhor vai falar grandemente com você que está acompanhando e com vocês que estão aqui também. O pastor está de licença, está de atestado. Então, hoje eu vou estar substituindo, mas a gente continua no mesmo formato, uma vida com propósito, as 40 semanas. O pastor fez um procedimento nos dentes, na boca, então ele não está conseguindo falar muito bem. E sabe que ele gosta de falar, né? Então, hoje não ia dar certo. Então, hoje a gente está na semana de número 29 de uma vida com propósito, aceitando sua missão. Nós já entramos na série de número 5. Já estamos quase finalizando. Cada série tem 7 semanas. E uma vida com propósito, viver uma vida com propósito, implica em exercermos esses propósitos aí que estão na parede. Não sei se vocês repararam ao longo do ano, esses propósitos têm a ver com uma vida com propósito. Quando eu quero viver uma vida com propósito, quando eu declaro que eu vivo uma vida com propósito, eu preciso conhecer e exercer esses propósitos. Então, o propósito de hoje, que a gente vai estar entrando na série de número 5, você foi moldado para servir a Deus. Então, entra no propósito de serviço, propósito de ministério, que todos nós somos ministros. Você é ministro, eu sou ministro, o pastor é ministro, todos nós somos ministros. Então, esse propósito é sobre ministério e sobre serviço, que a gente estará vendo nas 7 semanas. E antes de eu entrar no tema de hoje, na semana de número 29, eu gostaria de recordar o que a gente viu até hoje. Desde o começo do ano, desde as primeiras semanas, lá no comecinho de março. Eu lembro que março foi um mês bem conturbado, a gente começou a fazer os cultos em casa, né? Mas lá na primeira série, a gente viu por que estamos na Terra. A gente entendeu por que estamos na Terra. Você entendeu por que você está na Terra. Nós entendemos por que nós nascemos. Né? Que nós não estamos aqui por acaso. Você não nasceu por acaso, eu não nasci por acaso. A nossa vida é dirigida pelos propósitos e pelos propósitos de Deus. Então você não está aqui na Terra por acaso, você não está nesse lugar por acaso, você é dirigido pelos propósitos de Deus. Então na primeira série, nas primeiras 7 semanas, a gente viu isso, a gente entendeu isso. Aí na segunda série, nós vimos assim, fomos planejados para agradar a Deus. Agradar a Deus entra no propósito de adoração. Então, nas próximas semanas que a gente viu da segunda série, a gente viu sobre a amizade com Deus, sobre agradar a Deus com a nossa adoração. Então, para viver uma vida com propósito, a gente precisa entender o propósito da adoração e precisa viver o propósito da adoração. Daí, na terceira série, a gente viu, a série era, fomos formados para fazer parte da família de Deus, que representa o propósito da comunhão. Né? Nós fomos formados para estar em comunidade. Você nasceu para viver em comunidade numa igreja. Né? Deus, a partir do momento que a gente entende que a gente é salvo, que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que a gente entende que Ele morreu na cruz para nos salvar, nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos participar de uma igreja. Né? A nossa igreja local. Se eu digo que Jesus me salvou, que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar, e eu entendo isso, mas eu não vou em uma igreja, eu não sou um membro de uma igreja, eu não tenho uma igreja local, eu não pertenço a um lugar, então é meio contraditório você dizer que você é salvo ou que Jesus te salvou. Então esse foi o terceiro propósito que a gente viu, a terceira série. Aí a quarta série, que foi que terminou semana passada, está bem fresquinha, que a gente falou bastante sobre tentações, fomos criados para ser semelhantes a Cristo. Né? Entra no propósito de discipulado. Nós fomos criados para ser discípulos de Jesus.
Você está aqui para ser discípulos de Jesus, imitadores de Cristo, buscar ter o caráter de Cristo. Né? Então, através do discipulado, através do aprendizado das Escrituras, nós seremos semelhantes a Cristo, discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. E hoje a gente vai entrar no propósito de Você Foi Moldado para Servir a Deus, a série número 5. Essa série, esse propósito, servir, eu digo que é um dos propósitos mais difíceis. Né? Eu conhecendo os propósitos e vivendo, na medida que o Senhor vai fortalecendo, buscando sempre viver, o propósito de servir é o mais difícil. Porque o propósito de servir, ele não é muito teórico, ele é a prática. Então, servir é a prática. Ministério é a prática de todos os outros propósitos. Então, eu digo que é difícil, porque é difícil a gente levantar e sair fazer. É difícil a gente sair da nossa casa e fazer. É difícil a gente estar à disposição, né? É difícil a gente estar pronto. É fácil lá no WhatsApp a gente mandar mensagem assim, se precisar pode chamar, que nem o pastor falou, estamos juntos. Mas às vezes é difícil a gente sair do nosso conforto. E eu não digo só em servir, fazendo coisas materiais, pesadas, assim, de trabalho mesmo. Eu digo servir as pessoas, estar pelas pessoas, se importar pelas pessoas, servir o ministério da sua igreja local, ser ministros do Senhor. Então eu digo que esse propósito é o mais difícil. Então fiquem atentos nessas próximas 7 semanas, que é o momento. Se você tem dúvida de serviço, de ministério na sua vida, é tempo de mudar, é tempo de virar a chave. E quando o pastor falou que eu ia ministrar e caiu bem nesse tema, é um tema que está mexendo bastante comigo esse ano, alguns meses, porque o propósito de serviço é o propósito de ministério. E na minha vida, eu sempre, desde que a gente casou, a gente tem 7 anos de casado, eu sempre falava assim, eu entrei no ministério do meu esposo. Eu acho que eu até falei para algum de vocês aí, para as mulheres e tal. Só que quando eu comecei a entender uma vida com propósito, quando eu comecei a buscar uma vida com propósito, eu não uso mais essa frase. Eu entrei no ministério do meu esposo. Eu caí de paraquedas no ministério do meu esposo. Porque quando a gente casou, ele já foi ser pastor. Ele já tinha se conheceu, ele estava em processo, estudando, buscando. Então eu entrei na vida dele. E eu fui atrás dele. Então, ao longo desses anos, eu sempre falava, o meu ministério é estar ao lado do meu esposo. Não que não seja, mas eu entrei no ministério por causa dele. Eu estou aqui na frente pregando por causa dele. Eu preciso liderar mulheres nas igrejas por causa do meu esposo que é pastor, porque sou esposa de pastor. Eu preciso cuidar das crianças porque eu sou esposa de pastor. Eu preciso servir as pessoas porque eu sou esposa de pastor. Ou o pastor precisa servir porque ele é pastor. Só que o ministério, o serviço não é só para quem Deus chamou para estar ali no altar. O ministério é para todos nós. Todos nós somos ministros. Né? Não necessariamente ministro é aquele que sobe no altar pregar. Ministro é aquele que auxilia. Aquele que ajuda, aquele que está em oração quando a pessoa vai na frente. Aquele que se dispõe e vai fazer. Né? Então, quando eu entendi isso, eu mudei o meu pensamento e a minha fala e o meu viver. Porque eu estou aqui, eu querer estar aqui é por causa de mim, Deus. Eu querer dirigir pessoas, eu querer liderar pessoas, eu querer participar do ministério, eu querer ajudar a fazer qualquer coisa, é por causa do meu relacionamento com Deus. Então você querer estar aqui, um exemplo é a Gabi e a Lu. A Gabi e a Lu, elas podem ter começado pelos pais dela, aqui no louvor, que é a família que canta, sempre cantou. Mas hoje elas estão aqui no altar porque elas querem estar, por causa do relacionamento delas com Deus. Então, a Maitê, ela faz o que ela faz porque ela quer estar. Então,
Então nós precisamos fazer as coisas porque nós queremos estar, por causa do nosso relacionamento com Deus. Então, se Deus chamou você para algo e tá aí escondidinho, você está guardando porque tem fulano que faz, ciclano que faz, ou porque eu não estudei, porque eu não isso, porque eu não aquilo, tira isso de você e pensa, Deus chamou você para servir. Deus chamou você para ser ministro do Senhor. Então, a semana de número 29 é aceitando a sua missão. Você precisa aceitar essa missão de ser ministro, essa missão de servir. E o texto que a gente vai ler se encontra em 1 Coríntios 3, do 1 ao 11. Eu vou estar lendo na versão NVI. Está no telão também. A divisão na igreja. Irmãos, não pude falar a vocês com as espirituais, mas com as carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não tinha alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz o crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavadura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que nos foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando da igreja de Corinto. E no começo ele já dá uma pauladinha. Ele fala assim, irmãos, não pude falar com as palavras espirituais, mas com as carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido. Ele está falando que o comportamento daquela igreja era um comportamento infantil. Aquelas crianças birrentas, sabe? Que nem a gente fala para o Mateus, não, Mateus, ele vai lá e faz. A gente explica de novo, vai lá e faz. Assim era essa igreja. Tinha divisões, tinha contendas. Um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo. Que eram pessoas, eram servos do Senhor. Mas as pessoas precisavam seguir Cristo, não Apolo e Paulo. Aqui até ele falou, quem é Apolo, quem é Paulo? Paulo são apenas servos, servos por intermédio de Jesus Cristo. Então, é isso que Deus chama para nós. Nos dias de hoje, Deus está buscando Apolos e Paulos em meio à nossa igreja. Ele quer que nós sejamos servos, que planta, que rega e que o crescimento vem de Jesus Cristo. E daí eu preparando, lendo esse texto, eu lembrei do testemunho que a Adela falou semana passada, quando ela foi falar sobre as disciplinas espirituais. O que nós temos deixado, qual o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Olha o legado de Apolo e Paulo até hoje, quantos mil anos passou? E nós
Será que lá para frente, nos nossos filhos, nos nossos netos, eles vão ver esse legado de servos, de ministro? Será que eles vão olhar para nós e vão falar: o meu pai, o meu avô, o meu bisavô era servo do Senhor, era ministro do Senhor? Ele falou, ele plantou, ele regou no tempo que ele viveu? Porque a gente sabe que as coisas cada vez estão se caminhando para ser pior, né? No meio do cristianismo, a liberdade de poder falar. Então, será que nós estamos tendo essa garra? Vamos deixar esse legado de servos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações? É muito forte, porque nós precisamos viver isso, viver o serviço, viver o ministério, para nós ensinarmos para as próximas gerações. Para existir gerações que têm amor em servir, que têm amor em servir as pessoas, amor em servir a Deus, nós precisamos deixar esse legado para elas. Então, aqui a gente vai ver 3 formas de cumprir a sua missão. 3 formas de entender a nossa missão, né? E a primeira é: você foi posto no mundo para fazer uma contribuição, né? Você não foi criado apenas para consumir, para comer, para respirar, para ocupar espaço, mas Deus criou você para fazer a diferença. Deus criou você. Não importa a idade que você está hoje, se é novo, se é adolescente, se é pessoa mais velha, mas Deus criou você para fazer a diferença no mundo. Não apenas usufruir o que tem e não oferecer nada, né? No mercado a gente vai, a gente pega o que tem, mas a gente precisa oferecer o dinheiro, precisa dar o dinheiro. Se a gente não dá o dinheiro, a gente não pega. E Deus nos criou para usufruir de tudo que Ele criou, de toda a sua criação. Mas nós precisamos entregar algo para ela. Nós precisamos entregar algo para as pessoas, algo para a terra, algo para Deus, que é o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso comprometimento. Então a Bíblia nos mostra detalhes de como fazer isso, de como fazer uma contribuição para o mundo, fazer uma contribuição para as pessoas. E o primeiro é: você foi criado para servir a Deus. Você foi criado para servir a Deus. Eu fui criado para servir a Deus, você foi criado para servir a Deus. Em Efésios 2:10 diz assim: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Né? Então, criado para servir a Deus são as nossas boas obras, são o nosso querer, né? Deus diz a Jeremias, lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz assim: antes de formar no útero da sua mãe, eu já o escolhi. Então você foi criado para servir a Deus. Você foi criado para praticar as boas obras, para servir o próximo, para se compadecer com o próximo, que nem a Adela falou na ministração de início. Servir o próximo, fazer boas obras, é se colocar no lugar daquela pessoa, né? Quando aquela pessoa não está bem, quando aquela pessoa precisa. Isso é criado para servir a Deus. Quando eu sirvo as pessoas, quando eu pratico as boas obras, eu estou servindo a Deus. Né? A gente vai, no decorrer da palavra, sempre vai voltar para esse ponto. Se eu não sirvo as pessoas, se eu não sirvo o ministério da minha igreja local, eu não estou servindo a Deus. Eu não estou com o coração completo, entregue ao Senhor. Você foi posto nesse mundo para uma missão especial, a de servir. Então, que fica bem gravado na nossa cabeça. O outro ponto, o outro detalhe que a Bíblia nos oferece para fazer uma contribuição aqui na terra é: você foi salvo para servir a Deus. Né? Esse aqui é o que mais, esse ponto, esse trecho, é o que mais mexeu comigo. Eu acredito que vai mexer com vocês, porque o coração salvo deseja servir, né? Se eu, voltando a repetir, se eu entendo que Jesus me salvou, que Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso ter o desejo no coração de servir. E se esse desejo não está no meu coração,
Eu preciso me preocupar. Porque sinal que eu não estou 100% salva ainda. Pode chegar lá, o dia que o Senhor vir me buscar, eu posso ser que não vou para a eternidade. Porque eu preciso ter o desejo de servir. Né? Se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupar somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente na minha vida. Se eu só me preocupo comigo, só o meu bem-estar, só o que é bom para mim, e não me preocupo com as outras pessoas, sinal que tem alguma coisa errada. E começa desde lá, quando eu estou pegando o ônibus e eu não dou lugar para alguém que precisa. Né? Desde que eu estou num lugar e não ajudo alguém que precisa. Já começa aí, o me compadecer pelo próximo, né? O de querer estar pelo próximo. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, não para ficar somente esperando o céu. Então, quando você aceita Jesus, quando você aceita o Senhor, quando você vai para a igreja, quando você tem uma conversão, se Deus quisesse, Ele podia te levar já, então. Porque a tua missão já estava pronta aqui na terra. Mas Ele não nos leva para o céu, porque nós temos uma missão. Né? Deus tem para você um ministério na sua igreja e uma missão no mundo. Então, se Deus não quisesse, se não fosse importante o ministério e o serviço, quando nós aceitávamos Jesus, quando a gente entendia da salvação, Ele podia nos levar. Mas não, Ele nos deixou aqui para servir, né? Para trazer outras pessoas, para direcionar outras pessoas. Que nem eu falei aquela vez no convite para as disciplinas espirituais. Se eu recebo algo bom, como que eu não vou compartilhar com as pessoas? Se eu estou vivendo algo bom, como que eu não vou compartilhar com o próximo? E é isso que Deus quer com nós através do serviço do ministério. Se eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim, se eu estou vivendo coisas boas aqui na terra com Deus, na minha igreja, se eu estou amando servir, se eu estou vivendo, por que eu não posso passar isso para os outros? Né? Então esse é o ministério. É passar para os outros o que você está vivendo. É ajudar os outros a chegar ao céu. Né? Não ficar esperando chegar ao céu para mim, mas pessoas que me rodeiam não vão para o céu. Então é isso que é o ministério. Isso que é o serviço. Né? Se você parar para pensar, algum familiar seu que hoje está fora dos caminhos de Cristo. E você, claro que tem as condições de você chegar até essa pessoa, de falar, mas se você ficou sentado, nem sequer orou por essa pessoa, nem se preocupou, nem esquentou a cabeça por essa pessoa, e você for para o céu, né, eu tenho certeza da minha salvação, e aquele meu parente, que é parente de sangue, não ser salvo por falta da minha oração, por falta do meu ministério, por falta do meu se compadecer, tem alguma coisa errada comigo. Talvez eu não seja merecedor do céu. Porque quando eu sou merecedor do céu, eu quero que mais pessoas vão comigo. Pode ser até aquela pessoa que talvez você não quer conversar muito. Mas se eu sou merecedor do céu, aquela pessoa também merece tanto quanto eu. E isso é o ministério. Isso é o serviço. É levar outras pessoas até o céu. E o terceiro ponto que fala sobre fazer a diferença e uma contribuição você é chamado para servir a Deus. Esse ponto também me pegou, né? Praticamente a palavra inteira, a palavra toda. Você é chamado para servir a Deus. Aqui está mencionando sobre empregos e carreiras. Carreiras profissional. Todo mundo, quando chega aos seus 18 anos, já pensa na sua carreira, né? Onde vai fazer faculdade, o que eu vou trabalhar para o resto praticamente da minha vida, o meu emprego. Talvez o seu emprego é um emprego assalariado, talvez você é dono do seu próprio negócio, talvez você é patrão. Não sei como que é. Mas, independente do seu emprego ou carreira, você é chamado para ser cristão, servindo de tempo integral. Né? Voltando para o testemunho do ministério de pastor.
Pastor vai servir o ministério em tempo integral. Ele está recebendo para isso, ele vai servir o ministério em tempo integral. Mas todos nós fomos chamados para servir o ministério em tempo integral. A diferença é que ele vai estar ali todo o tempo cuidando das ovelhas. Pastor apacenta as ovelhas, pastor cuida das ovelhas. Então o pastor cuida das pessoas. Mas eu e você, nós somos cristãos para servir em tempo integral. Então, até a gente tinha mencionado uma vez numa célula que o pastor tinha falado, né? Não existe vida secular. Não existe vida secular. No domingo é a minha vida de cristão e fora lá durante a semana é a minha vida secular. Não existe isso. Porque quando eu sou salvo e quando eu tenho um coração de servo, de ministro, eu sou cristão em tempo integral. Servindo na minha igreja local em tempo integral e servindo as pessoas aonde eu trabalho, onde eu estudo, aonde eu moro em tempo integral. Então não existe vida secular. Para quem é cristão, para quem é ministro, para quem é servo do Senhor. Né? A gente denomina muito, sou servo do Senhor, sou servo de Deus. Mas quem é servo de verdade do Senhor, não tem vida secular. Né? É cristão o tempo inteiro. Um cristão não servo é uma contradição. Então, um cristão que não é servo é contraditório. Ou eu sou cristão ou não sou. Então, já começa a refletir na sua vida, no seu cotidiano. Será que você tem servido as pessoas? Será que a sua vida tem sido uma vida de serviço? Né? E o outro ponto a ordem é servir a Deus. Né? Jesus veio para servir. A gente viu ano passado princípios de relacionamento de Jesus, que é se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. E a ordem de Deus a servir é ser semelhante a Cristo, né? Porque Jesus veio para servir e para dar. E nós também, se nós buscarmos ser semelhante a Cristo, nós também temos que estar na terra para servir e para dar. Para servir e para dar. Para a nossa igreja e para o nosso próximo. Né? Porque eu uso muito a igreja, porque a nossa igreja local, né, o serviço acontece, o ministério acontece também na nossa igreja local. Então a gente precisa servir a nossa igreja local. E eu digo mais, às vezes nós nos preocupamos tanto com outras coisas e esquecemos da nossa igreja local, né? E não só aqui específico. Acredito que é no mundo inteiro isso. Às vezes a gente dá atenção para tantas outras coisas e esquece da nossa igreja local. Esquece de servir, mesmo que seja algo simples, mesmo que seja recebendo as pessoas lá na porta. Né? Às vezes a gente fala assim, eu não sei cuidar das crianças, eu não sei fazer nada na igreja, eu não faço nada porque eu não sei. Mas quantas vezes você já fez? Né? Ontem eu estava falando com o pastor, eu falei assim, eu sempre lembro da minha infância que eu não gostava de beterraba. Eu não gostava. Mas eu nunca tinha comido beterraba, para saber se era bom ou não. A partir do dia que a mãe falou, come a beterraba, eu fui lá e comi. Eu lembro até hoje. E eu gostei. E assim somos nós em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente não vai no lugar, não gosta daquele lugar. Às vezes a gente nem conversa com alguma pessoa, a gente olha para a cara dela. Não fui com a cara do fulano. Mas a gente nunca conversou. E assim é no ministério da nossa igreja. Eu não sei sair na rua falar de Deus. Mas você já foi alguma vez? Né? Eu não sei, aquelas crianças lá são muito agitadas. Mas você já foi lá na salinha ver como que é? Às vezes as crianças lá na salinha são bem mais tranquilas. Eu não sei receber as pessoas na porta. Mas você já ficou? Não sei passar o data show. Né? Você já fez? São pequenas coisas que começam um coração de uma pessoa serva, de uma pessoa que quer servir. Eu não sei falar em público. Mas você já foi alguma vez ler um texto para alguém? Falar de Jesus para alguém? Né? A primeira coisa a gente dá desculpa. Né? A primeira coisa a gente fala que não sabe, mas a gente nunca fez. Então um coração de servo, um coração de alguém que veio para servir e dar para o mundo, dar para as pessoas, é alguém que não tem medo, alguém que vai e faz, né? Alguém que queira fazer. Preparando-se para a eternidade, né? Como você usou sua vida aqui na terra, né?
Ao terminar da sua vida, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com sua vida. Então, isso já é um treino para você refletir, né? Preparando-se para a eternidade. A gente sabe que a eternidade pode vir em qualquer momento para nós. E será que quando a gente comparecer diante de Deus, Ele vai olhar para nós e vai ver em você uma pessoa que serviu com sua vida ou não? Então, como você serviu as pessoas com sua vida e recurso? Eu gostei dessa frase, recursos, né? Eu vou dizer recursos financeiros mesmo. Às vezes a gente fala bem assim. Eu já ouvi muitas vezes e eu acho que eu já até deve ter falado. Ai, se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, maravilhoso na igreja. Para mulheres. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar isso para a igreja. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ofertar. Mas a gente, às vezes, até tem dinheiro e não faz, né? Então faz, né? Nós não temos dinheiro para fazer um evento na igreja. A gente faz e fica maravilhoso. Então, o que eu tenho, o recurso que eu tenho, eu preciso servir, mesmo que seja pequeno, né? Que nem a gente lembra a história da viuvinha, né? Muito contado nas histórias infantis. Ela deu aquilo que ela tinha, era o melhor dela. Era uma moeda, né? Era aquilo que ela tinha. E às vezes a gente fala, se eu tivesse dinheiro, né? Mas o que você tem? Talvez a igreja ou as pessoas não precisam de dinheiro. Às vezes elas precisam de você, do que você sabe fazer, ou do seu ouvido, ou das suas palavras, né? Do seu conforto, do seu coração de servir, de estar disposto a servir. Nessa semana eu fiquei muito feliz porque várias pessoas mandaram mensagem para nós: estou aqui à disposição. Isso que é ser servo, né? Estou aqui à disposição, independente se eu tenho recursos ou não, eu estou à disposição. Então, preparando-se para a eternidade é servir, é pensar como você serviu com sua vida e recursos. Como você serviu, né? Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de uma forma altruísta, de uma forma sem ser egoísta, sem querer o meu bem próprio, visar o bem-estar do outro. Então, Deus quer isso de nós, amar as pessoas sem egoísmo, sem reservas, sem nada, simplesmente amar e servir. Como a gente tem falado sobre isso nesse tempo, principalmente nesse tempo onde as pessoas não podem se reunir, onde todos estão sensíveis, até para vir na igreja a gente está sensível, a gente às vezes até estranha, né? Mas como eu posso amar as pessoas sem reserva, né? As pessoas que estão precisando de mim, servir as pessoas que estão precisando, servir a minha igreja que está precisando, sem querer nada em troca. Simplesmente servir, né? Simplesmente me oferecer. Serviço e importância. Em 1 Coríntios 3, 9 e 11 diz assim: pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, nós somos cooperadores do Evangelho, né? O alicerce é Jesus Cristo, mas nós somos cooperadores. Para isso, nós estamos aqui na terra para cooperar. Você dará a vida por algo? O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, riquezas. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Então, carreira, qualquer outra coisa, riqueza, passatempo, nada terá relevância eterna. Na eternidade. Servir é o caminho para quem quiser ser importante para Deus. Você quer ser importante? Você quer ser alguém? Então sirva. Né? Ali tem bastante imagens de lava-pés, né? A gente fez o lava-pés aqui na igreja. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Né? Ele era Deus. Ele não precisava passar por nada. Mas ele veio aqui e foi servo.
né? Ele lavou os pés. Então, se você quer ser importante, sirva, né? Se você quer receber, dá para as pessoas, né? Diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Eu posso viver 90 anos, mas se eu não oferecer nada, nenhuma contribuição, não valeu de nada. Mas eu posso viver 20 anos, e se nesses 20 anos eu ter tido contribuição para a vida das pessoas, para a vida na terra, servindo ao Senhor, já valeu a eternidade. Então, é muito forte essa palavra para a gente pensar, aonde estamos agora, né? Aonde eu estou agora, né? Você que nos acompanha também em casa pelo Facebook, né? Como está seu coração de servo? Como você tem se preparado para a eternidade, né? Como você tem se preparado para servir as pessoas? Se você parar de apresentar desculpas quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância, né? Já para indo para o finaleira, para concluir, as desculpas, né? Nós sempre apresentamos desculpa. Eu acho que é o mal do ser humano, apresentar desculpas, né? Sempre a gente coloca um empecilho, sempre nós colocamos um empecilho. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância. Né, que é a frase que a gente usa: juntos somos melhores. Então, quando servimos juntos, né, a família quando servimos ao Senhor como família, a nossa vida assume uma importância eterna. Então, se nós estamos visando para a eternidade com Cristo, nós precisamos aprender, entender e viver o ministério, viver o serviço, né? Então, para concluir, eu quero deixar uma pergunta para você. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério da sua igreja, que desculpa está usando? Agora eu vou falar da igreja local, da nossa igreja aqui. Talvez quem acompanhe, se é de outra igreja, da sua igreja local. Se você não está envolvido no serviço ou no ministério da sua igreja, que desculpa tem usado? Que nem eu falei lá. Eu nunca fiz nada porque eu não sei, mas eu nunca fiz, nunca tentei. Né? Então Deus chama para todos nós fazer algo, né? Para todos nós fazermos algo, porque nós não vamos estar fazendo para o pastor. O pastor pode mudar, né? As pessoas podem mudar, as pessoas de uma igreja podem mudar. Eu estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para a minha comunidade, eu estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Deus, né? Em primeiro lugar, eu sempre conversava com o pastor durante nossos anos de ministério. Eu sempre pensava assim: nós estamos colocando carga excessiva sobre as pessoas. Às vezes alguém que tem que fazer mais que uma função na igreja, eu já fico preocupada por aquela pessoa. Mas daí eu comecei a entender em mim mesmo, comecei a mudar a minha mente também. Aquela pessoa não está fazendo para mim nem para o pastor, ela está fazendo para Deus. Então pode ser até cansativo, pode ser, mas ela está fazendo para Deus. A recompensa que ela terá vai ser eterna. E eu digo mais, Deus chamou você para algo, né? Deus chama cada um para realizar seu ministério conforme os dons que Ele dá. Se você não sabe qual é o seu dom, busca o Senhor, peça a Ele: qual é o meu dom? Se dedica, busca. Mas se você não cumprir o que o Senhor chamou você para cumprir, outra pessoa vai fazer, porque a obra não para. Mas quem vai ter consequências vai ser você. A obra vai continuar. Se Deus chamou você para estar aqui na igreja discipulando pessoas e você não fazer, Deus vai levantar outra pessoa para discipular. Mas as consequências vai ser sua. As consequências eternas vão ser nossas se nós nos negarmos a fazer o que o Senhor quer. Se Deus chamou você para estar servindo em coisas manuais na sua igreja ou no seu bairro ou com as pessoas, e você não fazer, as coisas vão acontecer, né? Eu lembro de vários personagens da Bíblia que salvaram, né? Os heróis da fé. Né, que nem Esther. Lá Esther, o tio dela falou: se você não fazer, outra pessoa vai fazer, a salvação virá. Daí às vezes eu penso, se não tivesse Moisés, se Moisés se negasse quando Moisés não queria,
né, servir, não queria voltar lá falar, Deus ia levantar outro Salvador. Assim Deus levantou tantos juízes para salvar o povo, levantou libertadores para libertar o povo. No Antigo Testamento inteiro Deus levantou pessoas. Mas se aquelas pessoas tivessem se negado, Deus ia levantar outras pessoas. Mas a consequência era para quem se negou. Então, se nós estamos nos negando a servir a nossa igreja local, a servir as pessoas, as consequências serão eternas para nós. Eu tenho certeza que não serão consequências boas. Então, eu gostaria já de chamar o louvor para vir para cantar a nossa última música. E eu vou ler algo bem interessante aqui. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés não era bom com as palavras, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, Pedro era impulsivo e temperamental, Maria se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Né? Timidez é algo que eu sempre falei, eu sou tímida. Todas essas pessoas, quando eu li o nome, provavelmente você lembrou da história delas. Porque são pessoas conhecidas que levou a sua história por gerações até nós. Então, essas pessoas tinham todas essas desculpas. Moisés até ele falou, não, Senhor. Mas eles foram usados por Deus. Né? Eles tinham todos esses problemas, esses probleminhas, essas
Agora nós vamos para os avisos.
perde até o rumo, né? Irmãos, o serviço, né? Acho que essa é a palavra. Jesus, ele era o rei e ele veio e serviu, né? A passagem mais clara diz é quando ele chega para lavar os pés dos discípulos e Pedro fala, não, capaz que o Senhor é rei, o Senhor que é o Senhor vai lavar os meus pés. E daí o Senhor Jesus fala para ele, nossa, então você não vai deixar eu lavar seu pé, né? Então, significa que você não me aceita, né, como eu sou. E daí Pedro fala, não, Senhor, então lava o meu pé, lava o meu corpo, me dá um banho, porque se é nessa condição que eu vou mostrar que eu amo o Senhor e recebo o teu amor, então que assim seja. Então, irmãos, queria fazer um convite para vocês sobre as disciplinas espirituais, o curso que a gente vai estar ministrando. A gente precisa se aprofundar no Senhor. Amém. Não basta a gente ficar no raso, não basta a gente querer receber aquele alimento, como foi lido ali, que é básico, um alimento mole. A gente precisa receber alimento sólido e a gente não vai conseguir receber esse alimento e se fortalecer e estar preparado para a vinda do Senhor se a gente ainda está se embananando, se perdendo em coisas básicas, sabe? São temas de coisas que às vezes a gente não consegue incluir no nosso cotidiano. Eu estou falando isso de experiência minha mesmo. Questão de oração, jejum, meditar na palavra, estudar a palavra. Esses são temas que a gente vai estar trabalhando. Submissão, entender o que é estar em comunhão, entender que você também precisa um momento de solitude com o Senhor, reservar esse momento para ter você e Ele. Tudo isso é necessário e a gente precisa se fortalecer nisso. A gente vai aprender junto. Sabe? O Senhor Jesus nos ensina, Ele fala do Pai Nosso, que é o nosso Pai. Ele fala do pão nosso pecado. Ele não está falando dele sozinho, ele está falando desse coletivo. Então a gente convida vocês para fazer parte desse coletivo, porque eu quero ver um avivamento, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero alcançar pessoas e eu não vou conseguir fazer isso sozinho. A gente vai fazer isso junto, sabe? Quando Jesus vier, Ele vai vir para pegar a igreja, Ele não vai vir para pegar só a Maitê, só a Carol, só a Bela. Ele vai vir para pegar a igreja. Amém. Ele vai resgatar esse todo, entendeu? E eu quero fazer parte disso, eu quero que vocês participem disso, que só dessa forma a gente vai conseguir fazer o Ele veio, né? Chamar o Senhor para voltar, para Ele completar. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso serviço. A gente tem que se aprofundar, sair do raso. A gente só consegue saber a beleza que tem lá no fundo do mar se a gente mergulhar. Se a gente ficar só com a canelinha ali, você não vai ver nada, você não vai ver, não vai absorver de nada daquilo ali. Então a gente precisa se aprofundar nas coisas do Senhor, e isso é possível através das disciplinas espirituais. Então, a gente deixou um limite de vagas, né, pela questão da quantidade, né, para não ter aglomeração. São 25, né? 25 pessoas para poder estar aqui dentro. Então já temos 21. Então faltam 4 vagas. Se você ainda não se inscreveu, gente, participe, porque vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. E. Oi? Tá junto? Então tá bom. Então. 3 lá, Antônio. Então são 3. Mais um aí? Vamos ver. Oi? Então é isso, gente. Deus abençoe e aguarde sua inscrição. Se inscrevam, vai ser muito bom. Né? A gente já tem se preparado faz tempo para isso. Né? A preparação não vai acontecer só em outubro, já aconteceu muito tempo atrás. E vai continuar na sua vida e na nossa vida depois que participarmos do curso. Amém. Então se inscreva, a gente vai fazer material, tudo bem certinho. A gente vai estar em contato com você para avisar todos os detalhes. Gratuito. Gratuito também, tá bom? A gente só pediu para se inscrever para ter controle de pessoas. O próximo aviso é a sala de oração amanhã às 19h30.
sala de oração. Né? Como está sendo maravilhosa a sala de oração. Quem está vindo está sentindo. É muito bom. A sala de oração é um momento para você orar ao Senhor, para você ouvir a Deus, para você meditar na palavra do Senhor. É só você. Aqui ninguém vai te cumprimentar, ninguém vai conversar com você. Claro, estamos aqui à disposição se você quiser conversar, se você quiser orar junto. Mas vai ser um momento para você tirar para Deus. Você e Deus. Né? E a gente convida você para vir na igreja, porque como o pastor já tem falado, talvez a gente não tinha esse tempo durante a semana. É correria, Então venha na segunda-feira, comece a sua semana com o pé direito, estando na igreja, orando e meditando no Senhor, ouvindo o que o Senhor quer falar com você. E na quarta-feira também temos a nossa célula. A célula ainda continua a célula familiar, você se reunindo na sua casa. Se você não se reúne com a sua família, faça você mesmo, não tem problema. Mas faça a célula, é importante, porque a gente vai estar refletindo na palavra que a gente vê nos domingos e a gente vai estar nos aprofundando também. Vai chegar o final de semana, a gente ainda está com a palavra do domingo fresca na nossa mente. Então participe, a gente vai estar disponibilizando vídeo no Facebook da igreja, como a gente tem feito desde março até aqui. Então faça, não deixe de fazer. A Inês fala bíblica infantil, a Maite também disponibiliza o vídeo, nos domingos de manhã, às 10 horas. Os pais que não trouxeram o material, devolver o material de novo, que agora a Maite vai entrar no próximo tema, na próxima revista, e é muito especial, né? Para as crianças aprenderem, os pais estar junto com os filhos desde pequeno. Né? É importante